Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao segundo episódio do Pode Voar. E hoje eu trouxe mais uma convidada extremamente especial. Além de mentorada, ela é uma médica pediatra. E hoje nós vamos trazer um tema um pouco falado, digamos assim, principalmente no mundo da pediatria, mas de suma importância. Não só pelo que ela vive na mentoria, mas pelo que ela vive no universo infantil. Seja bem-vinda, Aninha. Ai, Grace, eu tô muito honrada de estar aqui. A voar é realmente um sonho. É um voo livre. E que bom que é você que está me guiando nesse voo. Eu estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho da minha técnica, juntar com a sensibilidade que você tem e com a autoimagem, que é o que você está me ensinando. Muito feliz de tê-la aqui. E para a gente começar, eu quero primeiro abordar um pouquinho sobre o seu universo, antes do universo das crianças. Me conte, antes de chegar na Voar, como é que Ana Luísa se via? Ana Luísa foi uma criança que não teve uma infância tão fácil. Não é uma coisa que eu costumo falar, mas desde muito pequena eu cuidava da minha mãe. Então eu tive que amadurecer muito rápido. Isso tem as suas vantagens e tem inúmeras desvantagens. Então, muitas vezes, enquanto todas as crianças estavam brincando, eu estava dando banho na minha mãe, cuidando da minha mãe, cuidando da casa, porque eu precisei adultizar mais rápido do que as outras pessoas. E acho que talvez isso tenha sido um ponto fundamental para eu fazer pediatria, para eu querer cuidar de crianças, porque eu acho que, no fundo, eu enxergava aquela menina que precisava de cuidado, mas que estava sempre cuidando. Forte, forte. Você já era referência técnica, certo? Isso não tem nem o que contestar. Mas você acha que tudo isso que você viveu, vivenciou, influenciou para você sentir falta de algo? Com certeza. Eu já tinha um currículo muito bom. Um currículo bom, um currículo como as pessoas dizem que tem que ser. É aquele currículo que você faz medicina, que você tenta sempre se destacar na faculdade. Eu queria sempre ter as bolsas de monitoria, as bolsas de pesquisa, eu queria estar sempre em destaque. Não foi à toa, fiz uma residência, não podia ficar só na medicina, eu tinha que fazer mais. E depois eu entrei na academia e tinha que fazer mestrado, e tinha que fazer doutorado. Eu tinha que seguir a lógica do que era ser referencial técnico. Só que mesmo depois que eu terminei toda essa trajetória, é como se faltasse alguma coisa. E eu não compreendi o que estava faltando. Eu não conseguia ver. Eu dizia, poxa, mas eu segui o roteiro que eu fiz lá atrás. Fazia muito tempo que esse roteiro estava na minha cabeça. Eu segui bem direitinho, eu sou extremamente disciplinada, então eu segui o roteiro. Mas eu cheguei aqui, não cheguei onde eu achei que eu iria chegar. O que é que está faltando? E o que estava faltando? Pergunta que não quer calar, pergunta de milhões. Faltava Ana Luísa olhar para ela. Então, Ana Luísa se tornou aquela pessoa que cuidava da mãe, cuidava da casa, cuidava do irmão, que sempre estava dando muito trabalho. De repente, a Ana Luísa estava na faculdade e a Ana Luísa fazia tudo. A Ana Luísa arregaçava as mangas. Tinha que fazer trabalho, a Ana Luísa fazia. A Ana Luísa estava sempre muito disposta a fazer pelo outro. Mas a Ana Luísa nunca estava fazendo por si. Isso pesou. Pesou. Quando chegou a pandemia, que sem ser intensivista, eu me vi diante de uma situação de ter que abrir um UTI. E eu fui lá e abri a UTI. Lógico, com toda uma equipe, toda uma estrutura. Ninguém faz nada sozinho, obviamente. Mas eu entendi que eu conseguia fazer tanto pelo outro, mas eu não conseguia fazer por mim. A minha agenda estava sempre lotada do outro. A minha agenda estava lotada de fazer coisas para os outros. E aí eu me lembrei quando, lendo a Bíblia nos meus devocionais, eu vi aquela frase assim, que a gente tem que amar o outro como a gente ama a si mesmo. E eu disse, meu Deus, tem uma incoerência muito forte aqui. Porque eu amo muito as pessoas e é real. Eu não fazia aquilo para aparecer, para ser a melhor. Eu fazia aquilo porque eu amava as pessoas. Mas que amor estranho é esse que eu não consigo ter esse amor por mim? Porque eu não conseguia nem empatar a minha agenda pessoal com a minha agenda profissional, a minha agenda de mãe, a minha agenda de esposa.
Então eu comecei a olhar pra mim, tem alguma coisa errada comigo, o que é que aconteceu que eu não percebi? Que gap foi esse, né? Foi um gap, uma lacuna. E para lacunas a gente tem que construir pontes. E aí veio a mentoria como uma solução extremamente viável e próxima. Não que eu esteja dizendo que a autoimagem a gente descobre de um dia por outro, de um dia para o outro, ou que a gente consegue solucionar um problema tão profundo de uma infância que não existiu tão rapidamente. Mas é importante a gente saber o que aconteceu. Sabe você identificar o problema, a raiz daquilo. E tudo bem, vamos fazer terapia, né? Vamos nos reorganizar, vamos olhar para isso por mais que doa. Por mais que doa. Comecei a trabalhar com 13 anos. Muito cedo. Então, qual era aquela infância com 13 anos, enquanto ainda tinha gente brincando, correndo na rua? Eu já estava fazendo coisas para vender. Para poder passar no vestibular, eu vendi trufa na faculdade, no cursinho. Então, eu precisei adultizar muito rápido, eu precisei amadurecer. Só que, por mais que esse amadurecimento venha, o emocional ainda estava lá. Aquela criança perdida, querendo brincar. Parou no tempo. Parei no tempo. E eu estou nesse retorno, vindo de ré. Porque quando eu encontrar com ela e quando eu disser, olha, agora você tá segura, você pode voar. Aí você pode voar. O caminho para fora, na verdade, ele é por dentro. Por dentro. Sempre começa o inverso. Exatamente. E até os 6 anos de idade, Ana Luísa tem lembranças? Tenho. Graças a Deus, e eu acho que isso talvez tenha feito total diferença na minha vida. Até os 6 anos eu era uma criança com infância segura. Eu tinha uma mãe presente que ainda não estava tão grave, então ela cuidava da gente, ela não trabalhava, ela estava em casa cuidando da gente. Eu tinha um pai que trabalhava e conseguia prover a nossa casa. Então, até os 6 anos, que é a formação principal desses nossos circuitos de segurança, eu tive uma estabilidade boa. O problema é que essa estabilidade foi disruptiva com o que veio depois. E eu não conseguia entender isso. Então, hoje eu tô conseguindo trazer à tona aquela menina segura dos meus 4, 5 anos. Mas olha quanto tempo eu tive que voltar. Ela se desestabilizou após os 6 anos de idade. Após os 6 anos de idade. Mas que bom que você teve essa primeira infância segura. Porque é nessa primeira infância que a gente, de fato, constrói a nossa autoimagem. Né? A gente constrói o nosso autoconceito exatamente na fase dos 0 até os 6 anos de idade. E aí, com base no amor que nos dão, na atenção que nos dão, na segurança e principalmente no quanto os nossos pais ou cuidadores nos dizem que a gente pode ir além. Às vezes, é porque a gente às vezes associa também, por exemplo, mas meu pai e minha mãe, eles me amaram, não fizeram nada. Mas a gente precisa começar a compreender que é a distorção entre o que a criança vê e o que a criança ouve, e não é por falta de amor. Porque, por exemplo, muitas vezes uma crítica que aí os nossos pais receberam e foi passado, né? A gente só consegue dar o que realmente nós temos. Então, eles conseguiram perceber que amor, talvez, dos avós foi dado daquela forma, como uma crítica. Sim. Então, os pais pensam o quê? Que estão orientando a criança. Quando, na verdade, estão simplesmente criticando. Só que a criança, ela é uma esponja. A gente absorve tudo como uma verdade absoluta e uma verdade para nós. Então, esse olhar que foi para mim foi de amor, foi de atenção. O amor é isso? O amor é dessa forma? E o meu autoconceito? E o meu autovalor? E aí, quando você começa a validar essa história da sua autoimagem e firmar isso, você começa a perceber que talvez a sua autoimagem tenha sido para você cuidar do outro. Talvez por isso tenha lhe levado para a medicina. Talvez por isso esse valor não tenha sido construído com esse olhar para você. Talvez a sua mãe tenha sempre ensinado e reforçado a cuidar do outro, não dela. Então, isso vai deixando... Espera. Então, o valor que a gente tem
é associado ao quanto eu dou ao outro, não a mim. E aí você começa a validar isso. E aí vai cuidando do mundo até que você enxerga que o fazer não vai lhe deixar próspera. O que vai lhe deixar próspera é o ser. Mas a gente não aprende dessa forma. De que forma hoje Ana Luísa consegue olhar tanto para as filhas dela quanto para as crianças que você cuida na pediatria? Eu acho que quando a gente inicia esse processo de cura, né, de onde está o ponto que eu perdi a linha. E a gente vai se curando, a gente cura os nossos filhos. A gente identifica aquele pontinho que é aquela oportunidade que você teria de fazer a mudança nos nossos filhos. Por exemplo, recentemente, Ana Laura, minha filha mais velha, começou. Chegou, tinha ido brincar com as coleguinhas lá embaixo, subiu e chegou: mamãe, eu tô com fome. Mamãe, minha perna tá doendo. Mamãe, eu tô com fome. E aí eu tava trabalhando aqui no computador. E aí eu comecei a dizer: meu Deus, mas qual é a relação da fome com. Aí, peraí, eu vou parar tudo que eu tô fazendo. Aí botei uma musiquinha assim de fundo. Peguei a minha essênciazinha que fica sempre na minha mesa, botei no punho. Minha filha, me diga o que é que tá acontecendo. E ela não conseguia externar o que estava acontecendo. E ela não conseguiu externar o que estava acontecendo. Mas eu parei o que eu estava fazendo. Eu me deitei na cama e fiz: filha, você quer deitar em cima de mim? Eu disse: mamãe, eu quero. Uau. Aí ela já veio com os olhos cheios de lágrimas. E eu entendi que tinha acontecido alguma coisa ali que ela não conseguia dizer o que era. Mas aconteceu. E aí ela ficou e eu comecei a fazer carinho no cabelo dela, fazer carinho no cabelo dela. E aí, de repente, aquele coraçãozinho dela que estava acelerado, aquele corpo que já estava todo contraído, começou a relaxar em cima de mim, começou a pesar, a respiração ficou mais leve, mais profunda. E eu disse: filha, e agora? Você quer falar sobre isso? Aí ela disse: não, mamãe, agora tá tudo bem. Nossa. Mas, infelizmente, essa não tem sido a realidade da maioria das crianças. Hoje em dia, o que a gente percebe nos hospitais, nos atendimentos, independente de ser hospital público ou privado, porque eu conheço a realidade dos dois, é que os pais não estão mais presentes. Eles estão imersos no digital, eles estão imersos no celular. E aí o filho fala e ele não ouve. Então você imagina uma criança de 3, 4 anos de idade que quando o pai chega em casa, tudo que ele mais quer é a atenção do pai. E naquele momento aquele pai está preocupado em responder o WhatsApp. Está preocupado em passar de fase em algum joguinho que ele tem no celular e que ele ama. E de repente o menino tá ali querendo falar, querendo brincar, querendo fazer alguma coisa. E o pai, ao invés de atender e reforçar que aquele filho é importante, que ele é amado, que o papai e a mamãe passou o dia todo trabalhando, mas que agora eles estão presentes em casa. E aí você vai formando uma autoimagem totalmente distorcida. E eu imagino o sacrifício que vai ser para gerações futuras ter que voltar para entender o que realmente aconteceu. Ainda mais, tudo se explica com essa geração que nós estamos vendo. Uma geração completamente desconectada de si, conectada no mundo virtual. Só no mundo virtual. E quanto mais a gente estimula isso aqui, menos a gente estimula isso aqui. Essa percepção que você teve com a Ana Laura é de muita sensibilidade. Ela estava com fome de atenção, E atenção. de amor, carinho. E muitas vezes é o que a gente não percebe. Até mesmo no adulto. Porque nós, adultos, temos uma criança. Sim. Uma criança que está muitas vezes faminta, né? Então, quantas vezes a gente não se percebe querendo um doce quando está ansioso? Quantas vezes a gente não está com fome e não consegue nomear? E isso tudo vem da fase da amamentação. A criança, quando ela mamou muito ou mamou pouco, ela tem uma fase ali onde o nosso cérebro está moldando toda a nossa fase do sistema límbico, né? Que é um cérebro completamente emocional. Então, a fase da amamentação é uma fase que tem um vínculo muito forte com a comida, com o afeto. Até se eu levar para a imagem, com conforto nas roupas.
eu não vou colocar um sapato apertado, eu não vou usar um tecido que fura a minha pele, por exemplo. Então, tudo tem uma relação muito grande. Então, quando o adulto ele está com fome de algo, será que é fome? Ou é a criança dele querendo ser alimentada? E olhe o nível de sensibilidade da sua parte de ter parado. E saber que, na verdade, você não perdeu tempo. De jeito nenhum. Ao contrário. De jeito nenhum. Você ganhou um tempo precioso para você. E na mente da sua filha, isso aí, Surreal. nem consigo mensurar a grandiosidade disso. É isso que faz uma geração, por exemplo, que se em algum momento ela escolher medicina, ela não vai ter medo de cobrar. Entende? É verdade. Ela vai chegar lá na frente e vai dizer assim: não, eu vou subir o preço da minha consulta com muita convicção. E ela não imagina que vem daí. Da fome que foi saciada, que não era fome, né, fisiológica, era simplesmente emocional. Emocional. Aninha, me fale em relação a quais atitudes que você percebe, atitudes ou falhas, na comunicação dos pais para a construção dessa autoimagem da criança. Eu acho que os pais hoje em dia, eles têm educado muito mais em como não fazer do que em como fazer. E entenda que fazer existem várias formas corretas e várias formas erradas em fazer. Então, por exemplo, se a minha atividade é fazer um desenho sobre um livro que eu li, esse desenho ele pode ser de diversas formas e não significa que está errado. Mas quando você olha para o seu filho e diz assim, não é assim, não é desse jeito, tá tudo errado, apague isso. Nossa, então ele começa a captar, meu Deus, eu faço tudo imperfeito, tudo errado, eu nunca sou suficiente. Minha mãe e meu pai nunca olham para mim e diz, filha, tá ótimo. Sabe aquela criança que chega com o dever de casa que ela fez do jeitinho dela? Sim. E a mãe olha assim e diz assim, não, mas tá tudo errado. E aí a criança vai internalizando, tá tudo errado. E aí quando a gente vai pro hospital, que você chega e diz assim, olha, a gente vai ter que coletar exames, explica pro pai, e aí você vai falar com a criança. E aí muitas vezes o pai já comunica assim, esse menino é muito frouxo, não vai dar certo não. Olhe, ele não toma nenhum remédio. A pessoa verbaliza isso na frente da criança. Ele não come nada. É só o que a gente escuta. Ele não come nada, ele não toma nenhum remédio. Ele não aceita esse tratamento. Ele não vai ser furado porque ele não vai aguentar. E muitas vezes a gente percebe que os pais estão falando deles mesmos. Porque a gente espelha nos filhos. E aí eu disse, não, calma, mas eu ainda nem expliquei para o seu filho o que eu vou fazer. Deixa eu tentar explicar. Porque a gente pode chegar num denominador comum. E talvez o senhor possa me ajudar. Mas se o senhor chegar lá dizendo que ele não vai conseguir, nada do que eu faça vai adiantar. Nada. Não tem remédio que cure quando um pai fala que o filho não vai conseguir. Isso é uma marca tão profunda. E aí a gente vê um monte de criança com trauma. Trauma de hospital, trauma de tudo. E aí eu fico pensando, meu Deus, será que esse pai conversou que ele vinha para um hospital porque ele estava doente, que a pediatra ia examinar, que talvez tivesse que pegar na barriguinha, que ouvia o coração e que depois talvez tivesse que tirar sangue. Papai, dói tirar sangue? Dói. Dói, filho, mas o papai vai estar segurando na sua mão. Quando as minhas filhas vão colher sangue, eu digo, olha, filha, vai doer. Mas a mamãe vai estar lá. E a mamãe vai botar você no colo e a gente vai fazer juntas. Se você quiser fechar os olhos, você fecha os olhos. Mas quando você fala, é só uma picadinha, não vai doer nada. Gente, a criança já entende que não é seguro estar com o pai, não é seguro estar com a mãe, porque a mentira começou ali. Então, assim, existe uma falha gigantesca de comunicação. E quando a gente associa essa comunicação negativa dos pais com uma realidade virtual que as crianças estão inseridas, em que tudo é maravilhoso e que as pessoas não têm defeitos e que as pessoas não têm dificuldades. Nossa. Quando você junta isso, olha o problema que a gente vai ter, que a gente já está tendo. Não é à toa.
esse aumento nos números de ansiedade, de depressão. Então, assim, se a gente já era difícil a gente formar uma autoimagem com pais negativos, imagina você associar os pais negativos com uma telinha onde todo mundo é feliz e não existe problema. Quando isso se junta, Até porque se meu bastidor é uma mentira, o bastidor daqui também é. Eu nem consigo mensurar. Então é melhor só fantasiar. exatamente. Então você coloca na sua cabeça uma fantasia irreal e você acha que você precisa daquilo, muitas vezes você não precisa. E você segue dizendo que o mundo tem que lhe dar aquilo. E quando o mundo não lhe traz aquilo. Porque quando você vê, por exemplo, se você é uma pessoa muito rica, andando num carro maravilhoso, tendo uma casa maravilhosa, você não imagina o trabalho que está por trás daquilo. Você acha que você também tem que ter aquilo. Mas aquilo não vai cair do céu. E aí você precisa ser aquela pessoa que conquista aquilo. Mas eles estão entendendo que não. Que o mundo tem que dar exatamente aquele padrão de vida para eles a qualquer custo. E aí o qualquer custo sai muito caro para todo mundo. E é muito forte essa questão da comunicação, porque essas mesmas frases que eles falam, primeiro que é só uma criança, ele não vai entender. Por que que eu vou falar se ele não vai entender? Não. Ele está entendendo absolutamente tudo. Até porque as nossas ondas cerebrais, elas são tão lentas na infância que nós absorvemos tudo para o nosso emocional. E o nosso emocional é o que conduz o nosso comportamento. Se o emocional é o que conduz o comportamento, eu vou agindo simplesmente num piloto automático sem nem eu questionar. E quando eu decido questionar, porque lá na frente, quando a gente decide crescer de fato, ultrapassar nossos medos, que a gente decide prosperar, que a gente começa a tentar ultrapassar uma barreira, o que é que vem na nossa mente? Essas mesmas frases. Você faz tudo errado. Você faz tudo errado. Apague isso. Você não pode falar. Entende? Eu cresci com uma crença que eu falava demais. Você fala mais do que a mulher da cobra. Que eu escutava diariamente. Você fala mais do que a mulher da cobra, né? Então eu tinha que controlar o que eu queria falar sempre. Como se isso fosse um grande defeito. Errado. Errado, incabível. Não, você não cabe aqui porque você fala demais. As pessoas não vão gostar de você porque você fala demais. E hoje a maioria das pessoas que se conectam comigo é pelo que eu falo. Inclusive, a comunicação é a força dela, ok? Entendam uma coisa. A nossa força e o nosso propósito está exatamente onde a gente interpretou que era errado. A criança sempre vai ser interpretada de uma forma equivocada e ela vai tolher todos os talentos dela. Até ela se tornar adulta e compreender que tem algo vibrando ali dentro dela, mas disseram que era errado lá atrás. Mas é o que está pulsando dentro dela, porque a gente tem uma briga entre esse cérebro primitivo que a gente precisa economizar energia todo o tempo, as memórias, as lembranças, mas tem uma alma, uma centelha que Deus colocou dentro de você, que está ali, ó, pulsando. Pulsando e dizendo, não, mas não está errado, isso aqui não é possível que eu esteja louca. Então, essas frases que a gente sempre que tenta ultrapassar, eu sempre falo que a gente tenta ultrapassar um rio. A gente sempre sai deste ponto A para um ponto B e tem um rio aqui. Quando você está tentando atravessar esse rio, as frases que você ouve, é exatamente as frases que você ouviu na infância. Ou seja, os pais precisam se comunicar, não só os pais, os professores, os médicos, a igreja. Olhem como são as responsabilidades das pessoas que cuidam. Então, você é frouxo, qual é a autoconfiança dessa criança? Nenhuma. Não tem. Não tem. Simplesmente não tem. Então, sempre que ela tenta fazer algo, vencer algo, é muito sofrido. Por que é sofrido? Porque ela encontra as resistências de que ela, lá atrás, ouviu que não tinha força. Esses dias, inclusive,
eu me percebi que sempre que eu ia eh, dar uma palestra, fazer uma viagem, fazer algo que eu amo, eu chegava em casa com um cansaço assim descomunal. Mas era um cansaço nas pernas, uma fadiga. Eu disse, gente, não é possível. Eu estou feliz. Por que que esse cansaço existe? Sabe o que foi que veio na minha mente? Minha mãe dizia quando eu era criança. É porque ela não tem estrutura. Ela não tem estrutura, ela não tem estrutura. O que são as pernas da gente? A estrutura. Ou seja, olha o que eu reforçava na minha mente de que não tinha base, não tinha estrutura. Ou seja, o alicerce, o cansaço, sempre pesava, sempre vinha. Então, essas crenças é o que está moldando toda a nossa neurobiologia. Isso é químico, entende? E isso aqui é o que a gente projeta para a nossa realidade. Se eu não tenho estrutura, qual é a estrutura de empresa que eu vou ter? Nenhuma. Nenhuma. Eu mesma vou desfazer porque não tem estrutura. Entende? Então, a nossa autoimagem filtra os nossos pensamentos e filtra as nossas emoções, o nosso comportamento e a gente projeta tudo aqui na realidade. E baseado nisso que você falou, recentemente, quando eu fiz a palestra da Expo Eduque, foi maravilhosa. Nossa, foi muito bom. Mas eu cheguei em casa, parecia que eu tinha adoecido. Nossa. Eu me deitei na cama e eu dizia, meu Deus, um caminhão passou em cima de mim. Eu tinha ficado de voltar à tarde e já não conseguia voltar. Eu realmente estava assim, doída, o corpo, e cansada, aquela sensação de que eu preciso dormir. E eu adormeci. Imediatamente depois eu fiquei, meu Deus, mas será que toda palestra que eu fizer eu vou sentir isso? E aí eu fui entender por quê. Quando a gente tá atravessando esse rio que você fala, essas águas iniciais, elas têm uma correnteza muito forte. Muito, 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 muito forte. Mas ela não vai lhe puxar para o fundo para você conseguir atravessar mais rápido. Ela vai lhe jogar para fora. Então, assim, eu estava contra o meu corpo para estar ali. Me sentindo mais, tentando me sentir mais tranquila, mas aquilo demandava uma energia muito grande de eu fazer o diferente. O que não foi o que ninguém me disse para fazer, era o que eu queria fazer do fundo do meu coração. Eu queria estar ali, eu queria me comunicar, eu queria levar aquele conhecimento de uma forma fluida e acessível para as pessoas. Mas aquilo era uma guerra contra o meu cérebro anterior. E o cérebro, ele quer o quê? Ele quer o conforto. Então, ele Economizar quer energia? economizar energia. Então, vamos viver aqui economizando energia. Então, a palestra me demandou uma energia imensa. Porque eu destravei num cenário completamente diferente, onde ali eu não estava falando mais para médicos, nem para alunos de medicina, nem para pacientes, nem para pais. Estava falando para educadores. E foi pela primeira vez. Então, aquilo demandou uma energia muito maior do que tudo que eu já estava acostumada a fazer. Verdade. Então, a gente sempre vai ter essa luta interna, mas que se a gente atravessa, se a gente diz, não, eu vou, eu quero, eu vou fazer, vai acontecer, a gente passou aquela fase da correnteza e, de repente, o rio vai só levando você. Flui. E vai sendo fácil novamente. E vai sendo fácil novamente. O problema é exatamente esse início. Porque é uma briga muito grande que a gente precisa compreender que não é porque é errado. Exato. Porque a gente tem uma certa tendência e uma resistência ao novo. Só que a única constante da vida é a mudança. Não existe, não adianta se iludir, porque é contra a natureza divina. Ponto, acabou. Fazer igual a Kalina. A Kalina diz que eu falo fim. Pronto, é fim. É fim. Fim, acabou. Então, ou a gente tá crescendo, ou a gente tá morrendo. Ficar parada no mesmo lugar, você não vai. Não vai conseguir. E eu vou abrir só um parênteses aqui, mas isso eu não vou falar hoje, vou falar no próximo episódio do podcast, mas você sabia que o ser humano contrai dívidas quando ele decide estagnar? Vou deixar esse barulho na mente de vocês. Mas o ser humano atrai dívidas financeiras sempre que ele tenta paralisar, principalmente seus dons e talentos. Então, esse fluxo, de fato, é somente a resistência ao novo. E aí, olhe como a gente não foi estimulado a conhecer nossas forças. Ao contrário, a sua força de comunicação era errada. Era errada. Então, tem um sistema nervoso aqui que naturalmente ele já está lutando contra a prosperidade, ele aciona aqui o botão vermelho sempre que você tenta subir.
Aí tem um cérebro reptiliano aqui, instintivo, doido por preservar a energia dele, e tem a sua alma, o seu propósito, tendo que cumprir um papelzinho aqui, ó, na Terra. Ou seja, essa força, essa guerra toda, não é nada mais do que você tentando vencer. E o que é que está do outro lado? O que você decidiu, o que você escolheu. E aí, aproveitando já para entrar nesse contexto, Ana Luísa Braga, quando entrou na mentoria, assim como a grande maioria dos médicos, tem um protocolo, né, Aninha? Existe um protocolo na medicina que é não olhais para você, é um mandamento, o primeiro mandamento. Grace chegou na medicina para bagunçar, nem é médica, mas chegou para bagunçar o coreto. Por quê? Tem um protocolo dentro da medicina que eu que estou dizendo, ok? Que tem. Que é, você não pode se olhar, você não pode ter tempo para você, você tem que cuidar do outro. Só que como é que eu cuido do outro se eu não me cuido? Já fica um gap aí. Depois que você compreende isto, já se anulou por completo, você tem um segundo protocolo, que é ir para hospitais, plantões. Aí quem decide seguir a cartilha do consultório é plano de saúde. Aí depois uma luta, por isso que existem hoje várias mentorias. A mentoria nada mais é do que uma aceleração daquilo que quem já passou por aquela dor vai lhe estender a mão e vai dizer assim, ó, venha, porque isso aqui eu ultrapassei e eu sei o caminho. Você não precisa lutar tantos anos para isso. E aí por isso que existem vários médicos que abrem mentorias, né, para tirar aquela pessoa ali do plano de saúde, do convênio e fazer ela enxergar. Isso nada mais é do que o que chamamos de Matrix, né? Aprisionar uma pessoa ali nas suas dores, na escassez. Escassez. No mais do mesmo. E aí chega a Aninha e fala assim, mas eu tenho que abrir um consultório. Tem? Por que tem? Vamos conversar aqui, Ana Luísa. Por que você tem? Não, porque as pessoas pedem. As pessoas. Sabe o que é que acontece? Mais um parênteses aqui sobre o tema dinheiro. Eu ainda não falei aqui no podcast, porque esse é o segundo episódio, mas dentro da neurociência e dentro da autoimagem, eu me especializei em prosperidade e dinheiro. Foi um tema que eu mergulhei durante 5 anos a fundo, porque sempre foi uma dor na minha família. Eu acredito que na grande maioria dos lares, até nas que tem. Porque prosperidade, uma pessoa com dinheiro rica, não significa dizer que ela é próspera. Não significa dizer que ela é abundante de fato. Mas uma pessoa próspera, ela é rica. Ela tem o dinheiro, porque é a moeda de troca, certo? Então, esse estudo do dinheiro foi algo que eu fui e associei à autoimagem e à imagem. Então, quando a gente fala muito em medicina, muitas pessoas falam. Eu acho que até na época de Aninha, para ela fazer medicina, com certeza foi o assunto. Medicina dá dinheiro. Médico é o que tem dinheiro. Só que o dinheiro, se ele não vem por uma base próspera, você vai, aqui no seu cérebro, tem um córtex pré-frontal que ele vai fazer questão de fazer você se desfazer do dinheiro. Você vai ganhar, só que como foi pela força, pela escassez e pela necessidade, você mesma vai criar estratégias para se desfazer desse dinheiro. Por quê? Porque você não tem a base da prosperidade, que é o merecimento. Então, você não se sente digna de merecer. É errado, é sujo. Quantas vezes os pais, quando a gente é criança, não dizem assim, vai lavar essa mão, menino, pegou em dinheiro, é sujo. Ou seja, pegar em dinheiro é sujo, dinheiro é a raiz de todo mal. E isso é um podcast, eu acho que de 2 horas, mais ou menos, para eu falar tanta coisa sobre o dinheiro. E aí a gente tem medo de fazer o quê? De dar aquele primeiro passo. De entender nossas forças. E é muito importante que a gente compreenda que a prosperidade, o propósito, eu sei que tem palavras que, de tanto que a gente ouve, acabam se tornando banalizadas, né? Porém, o nosso propósito tem um detalhe aqui muito grande, que a graça divina recai sobre você.
E quando a gente fala sobre o faturamento, o dinheiro, a gente entende que ela é a mesma o dinheiro é a mesma coisa do fruto. Fruto da natureza. É o símbolo. Para o ser humano, é o dinheiro. Mas a gente não entende dessa forma. Então, quando eu desejo ter aquilo, receber, eu preciso dar algo em troca. Esse dar algo em troca é o meu propósito, não só o trabalho, meramente. É o propósito. E olha como muitas pessoas é de forma inconsciente. A gente vai associando isso e vai caminhando na força, ultrapassando o rio. E aí chegou num determinado ponto que a gente entendeu que todo o propósito de Ana Luísa, olha só, era o que mais diziam: cala a boca, menina. É errada a comunicação. Você não pode falar. E era o que estava pulsando, mas amiga, não tem nenhuma médica que fale assim como eu. Nossa, adoro. Primeiro lugar, bora. Vai ser agora que vai ter. Aninha, me conte sobre essa história da comunicação na pediatria. Eu acho que todo pediatra, quando se forma, ele vai seguir naturalmente 2 caminhos. Ou ele vai para o consultório, ou ele vai para os plantões, né? E aí o consultório, às vezes, eu vou me especializar ainda mais, vou para alguma área específica, vou fazer pediatria geral. E hoje em dia, a gente tem poucos pediatras no mercado, então consultório é uma excelente ideia. Ou a gente vai para os plantões, para quem gosta de crianças mais graves e tudo. E, obviamente, que por toda a minha história de uma mãe doente, etc., eu me identificava sempre com as crianças mais doentes do que com as crianças saudáveis em si. Então, obviamente, eu caminhei para os plantões. Só que aí existe sempre uma força, assim, que quando você vai dormir, você diz assim, não, mas ainda não tá o que era para ser. E você fica se perguntando o que é que tá faltando. Senhor, por favor, me mostra, eis-me aqui. Senhor, envia-me a mim, me dá clareza, me dá discernimento, mostra o meu caminho. E aí eu percebi que eu tinha capacidade de gestão. Eu conseguia ver muito bem as situações de cima, então você diz um problema, chegou a pandemia, não tem UTI. Aí a pessoa liga pra mim, o quê? Na mesma hora eu sou aquela pessoa que consegue. A situação é essa, eu conheço essas pessoas. Bem, eu consigo montar UTI. E aí ficou todo mundo assim, né? E aí fiz o plano, não sei o quê. Então, assim, eu fui convidada no final de março. Abril, a UTI já estava pronta. Qual foi a UTI? Conta para nós. A UTI pediátrica, que na época era só para pacientes com suspeita de Covid do Hospital Mariales Fernandes. Então, Apenas. a UTI pediátrica do estado. Que funciona até hoje, tá com uma equipe maravilhosa, graças a Deus, intensivistas assumiram. E aí eu fui lá, opa, consigo. Então eu conseguia ver as coisas muito de cima. E melhor, eu tenho a capacidade de comunicar o que eu precisava. E da pessoa entender o que eu precisava para montar a UTI. Então eu tive reunião com promotoria, eu tive reunião com políticos, com secretários. E eu dizia, olha, eu preciso disso, disso, disso. O mercado é esse. Então, eu conseguia estruturar as coisas de uma forma muito simples. O que para as pessoas era muito difícil, para mim era muito simples. E aí veio outra oportunidade, né, de abrir a pediatria do Hospital Rio Grande. E aí a gente montou lá o pronto-socorro, a enfermaria, junto com uma equipe maravilhosa. Em seguida, a oportunidade recente de abrir o Hospital do Coração. E eu percebia que o meu grande forte... E aí teve uma atividade da mentoria, não sei se vocês entendem, que é por que a Ana Luísa consegue fazer isso e as outras pessoas têm essa dificuldade. E quando eu fui para o papel, só aparecia assim, a comunicação. Eu consigo juntar esferas totalmente diferentes através da comunicação. Então eu entendi que na realidade eu só conseguia estruturar tudo aquilo porque a minha comunicação fluía muito bem. E aí eu entendi. Então tudo bem, o meu propósito está relacionado com comunicação. Mas agora, Grace, não existe pediatras comunicadores. Aí os pediatras comunicadores começaram a aparecer como inspiração. Que coincidência, o que o cérebro humano não consegue dar conta de compreender, a gente chama de coincidência, mas isso não existe, é sincronicidade. E aí eu entendi. E aí começou a surgir as oportunidades de palestras, as oportunidades de rodas de conversa, a oportunidade do podcast. Então, parece que, assim, um universo novo abriu para Ana Luísa. E pasmem, eu já estava tão preparada para esse universo. Que surpresa. Nossa, me surpreendeu. Um outro ponto muito importante
Por que que a gente negligencia tanto o que a gente faz de forma leve? O nosso propósito está onde nós negligenciamos, porque a gente faz de forma tão leve e a gente aprende que tem que ser tão pesado Pesado. que simplesmente nós não valorizamos nossos dons. Não, tá muito leve. Não pode ser leve dessa forma. Espera que eu vou pesar um pouco, eu vou para dentro da UTI pediátrica. Vou só pesar. E aí a gente percebe hoje, né? Você aqui de De fora. fora. Porque quem tá dentro da garrafa não enxerga o rótulo. Então, quando a gente vem para fora, que começa a compreender a verdade, a gente começa a compreender, e isso é bíblico: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente começa a conhecer de fato a verdade, a gente começa a perceber que o peso quem colocou foi o homem. Não foi Deus, não? Não Em tudo. existe. Olhe se a natureza se esforça para crescer. Não se esforça, não tem esse esforço. Tem o crescimento natural das coisas. Então, onde está exatamente aquilo que você faz como ninguém faz, é o seu propósito, é a sua força. Mas a gente também precisa ser muito esperto, porque normalmente na infância vai ser onde a gente vai ser mais tolhido. Porque é o diferente. E não só porque é o diferente, porque a gente precisa vencer. A gente precisa descobrir. É um propósito, de fato, da gente crescer e ir contornando os obstáculos para chegar exatamente no fluxo do que a gente nasceu para fazer. Nasceu para viver. Então, hoje você percebe nitidamente que tem a pediatria e a comunicação, e sempre foi sua força. E é muito interessante, porque a gente vai fazendo isso, você foi fazendo isso de uma forma muito instintiva. Olha como a gente vai perseguindo ali algo que tem aqui dentro pulsando, mesmo que isso ofereça um certo risco, porque oferece um risco para o Com nosso cérebro, certeza. né? Para o nosso corpo, para tudo. Então, esse para mim era muito simples. Na verdade, era onde estava todos os seus dons e talentos, que você ainda não havia percebido. Você percebeu alguma diferença no seu meio, no seu ambiente, no seu trabalho, depois que você mudou esse olhar sobre você e, principalmente, começou a moldar a sua autoimagem? Nossa, diferença total. Porque quando a gente volta e a gente diz assim, a minha autoimagem é essa, o meu ponto forte é esse, ninguém vai lhe convencer do contrário. Então você não tem o medo de cobrar pelo seu serviço, você não tem medo de enfrentar as dificuldades do seu serviço, porque você nasceu para fazer aquilo. Então, de repente, quando você deita a cabeça no travesseiro e dorme, aquela conversinha que tinha todo dia que você não estava alinhada, começou a alinhar. E aí o seu sono flui, a vida flui. Então, você fica melhor com você mesmo. E aí você não depende mais da aprovação do outro, nem do que o outro acha que você realmente tem que fazer. Você simplesmente vai. Eu entendi que é isso e eu vou. Vou voar. Vou voar. É bem isso mesmo. Outro ponto muito importante é que a gente precisa aprender, né? Aprender. Porque isso existe desde que o mundo é mundo, mas a gente não tinha acesso. Isso ainda é relativamente novo, a gente entender como tudo funciona, né? Mas, como nós estamos sempre muito conectados ali com todo mundo da nossa família que está ao nosso redor, a gente precisa perceber e ter muita clareza de onde é que a gente quer chegar, porque o nosso pensamento, a gente está conversando a todo momento com todo mundo ali, né? Com os filhos, com o marido, com a esposa, as pessoas que estão próximas a você. E os ambientes, eles vão influenciando muito esse meio. A gente precisa ser muito inteligente para perceber que quando você decide crescer e prosperar, você tem que contar com o apoio da sua decisão. Apenas. Apenas. Não vai ser todo mundo que vai lhe apoiar, porque por contraste, e isso tudo são leis. A gente precisa entender que leis funcionam em 100% e se validam em 100% dos casos. Ninguém faz
um avião voar se não respeitar a lei da aerodinâmica, por exemplo. Ele não vai voar, acabou. Então, se você respeita uma lei, você começa a compreender como é que tudo funciona. E você precisa compreender que esses medos e essas projeções, às vezes são seus. Às vezes não é do outro, não. Porque se eu penso, ai, mas se eu penso que para crescer o outro vai falar isso, é porque você já pensa. Não tá no outro, tá em você. Como é que você tá pensando que o outro pensa? Se é você quem tá pensando, não é? Parece óbvio, mas não é. Precisa ser dito. Precisa ser dito, A minha mentora exatamente. já me disse isso assim várias vezes. Óbvio, precisa ser dito, gente. Então, muitas vezes você tenta crescer. Ai, mas eu tenho medo do que vão falar. Tá, o que é que vão falar? Ah, mas isso. Então, você é quem está pensando. Se você tira as amarras e muda esse discurso, você vai começar a perceber que o outro reagiu de uma forma diferente. Magicamente, milagrosamente, não. É porque simplesmente você tirou os medos que estavam ali. E aí você começa a perceber que você inspira muito mais do que houve críticas. Porque você reduziu as críticas que estavam em você. E aí você começa a perceber o quanto você inspira. E, gente, desde que mundo é mundo, a gente ouve críticas. Desde que o mundo existe, meu Deus do céu. É uma outra questão do nosso cérebro também. Ele foi feito para nos preservar. Então, como preservação da espécie, eu preciso entender que todos os riscos eu vou ouvir muito mais atentamente do que um Do elogio. que os elogios. Com certeza. Sem elogios e uma crítica, você ouve quem? A crítica. E ela fica ali, ó, reverberando, reverberando, reverberando. Mas quando a gente nomeia as coisas e a gente começa a compreender, ah, então essa crítica que eu estou ouvindo, na verdade, não é porque está em mim. É porque o meu cérebro, o bichinho, está querendo aqui preservar, e aí ele pensa que, não, tá tudo bem. Você consegue ultrapassar isso. A grande maioria das vezes as pessoas vão se fixar na crítica. E aquilo ali vai estagnar. E ela que estava quase ultrapassando o rio, ela foi jogada para fora. E aí, nessa jogada para fora, ela já sabe a dificuldade que tem no início do rio. Porque as correntezas são muito fortes. E ela já diz, eu não aguento mais. Eu não vou aguentar. Então, muitas vezes ela tá ali, presa na beira do rio. E às vezes tem uma ponte. E ela não consegue enxergar a ponte. Porque ela está focada na correnteza do rio. E aí vem uma mentora, ele mostra a ponte. É isso. Aí você diz, meu Deus, a ponte estava aqui o tempo todo. Como E eu eu não vi. não estava vendo. Aí ela, Ana Luísa atravessa a ponte. E você vai com resistência. Mas você vai. Porque Deus bota as pessoas certas do seu lado. E quando você atravessa a ponte, que você olha lá para a beira do rio, você diz, meu Deus, quanto tempo eu fiquei estagnada. E ele olha para você e diz, filha, mas tem uma ponte. A todo tempo estava ali. A todo tempo estava. Mas só quem atravessou a ponte consegue mostrar para a pessoa que tem a ponte. Uau, é verdade. Uau. Acabou o podcast. A pessoa fala o que depois dessa? Isso bem, está encerrado o podcast. Vocês entenderam? É isso, é sobre comunicação. Uau, é exatamente isso. É impressionante porque, de fato, a gente não vê. Não vê. A gente não vê a ponta. E é onde eu sempre escolho focar, que eu vejo mais daquilo. E aí precisa alguém fazer um caminho para, de fato, amei a analogia. De fato, você precisa fazer um caminho para poder Caminho. ver que tem uma ponte, né, ali. Hoje em dia, a gente vê muitas mentorias. Na verdade, é porque a gente está olhando mais para isso. Porque sempre existiram. Inclusive, Conrado, que é meu mentor tem que ter outro mentor. Ele já é mentor há muitos anos, né? Só que agora, o que é que a gente percebe? É exatamente essa sensação de ajuda mútua para você passar pontes mais rapidamente. Então, imagine, Aninha, você como uma comunicadora na pediatria, quantas pontes você não vai ajudar?
Muitas. E uma criança curada, ela cura tantas outras. Um médico curado Oh, uau. cura tantos outros. Não foi à toa que eu escolhi medicina. Não foi à toa. Porque médicos e empresários são exatamente duas áreas que lidam diretamente com pessoas, mas que morrem de medo de olhar para dentro. São exatamente as duas áreas que não acessam esse olhar. Eles acessam fora. A medicina é o outro. Os empresários só o número. E eu venho dessa área, né? Então, são duas áreas que precisam acessar dentro, porque imaginem, quantos não serão curados a partir desses? São muitos, mas para isso eu preciso entender o caminho. E o caminho é para dentro, não é para fora. E principalmente porque se eu não entendo o meu alto valor, eu não sinto, porque a gente só muda quando nós enxergamos a verdade a nosso respeito. Enquanto eu não enxergo a verdade, enquanto alguém não me mostra que existe uma verdade, que aquela verdade não é a que eu fui ensinada, enquanto eu não enxergo a verdade, limpo minhas lentes, eu não mudo. Não adiantaria de nada eu chegar e falar: Ana Luísa, você é linda, você é maravilhosa. Sim, o que mais? E Olhe além pra disso, você, você é muito bonita. Olhe pra você. Ah, e não era a verdade sobre ela. Eu exato. preciso fazer um caminho de volta com as perguntas certas para ter as respostas certas, para eu enxergar qual é a verdade dela que ela não está vendo. E aí, quando eu faço você olhar para essa lente limpo, você enxerga a verdade. Mas olha como esse ponto é interessante, porque eu conheci Grace em 2020, Verdade. no pico da pandemia. Eu comecei a olhar pra dentro, né? Porque parecia que o mundo lá fora tava tão caótico que naquele momento eu disse, certo, e eu? O que é que eu vim fazer aqui? Tá tudo bem, vou montar essa UTI, mas o que é que tá destoando aqui que tá me incomodando? E eu busquei isso na imagem. E Grace, ela me mostrou exatamente a imagem que eu precisava ter. A minha imagem era real. Ela batia exatamente com as minhas forças, com os meus arquétipos. Mas dentro ainda não estava. E aí veio a mentoria com a autoimagem. Nossa, e agora eu consigo ver coerência entre a minha imagem, a minha ação e a minha autoimagem. E essa coerência, ela traz uma paz. Que hoje algumas pessoas olham para mim e dizem, mas você errou nisso, você errou naquilo. E eu aceito a crítica, mas ela não dói mais como antes. Ela não tira mais a minha paz, o meu sono. Porque tá alinhado, tá coerente. Isso é uma construção. Ana Luísa vai errar? Com certeza. Obviamente. Vai existir incoerência em algum momento? Com certeza. Mas eu estou na busca dessa coerência. Exatamente. De ser. É isso. É isso. Quando a gente fez a sua consultoria, em 2020, foi na época que eu tive burnout. Então, o burnout, ali eu já estava, a consultoria de imagem, ela já era uma mistura do eu interno. Eu já estava nessa busca, né? Eu já estava fazendo neurociência, tudo, já estava buscando essas respostas. Porque assim como você foi buscando na comunicação, eu fui buscando que não era somente imagem. Eu precisava dar algumas respostas. E depois ali que eu tive burnout, depois que eu fui buscando, né? E aí eu sempre amei estudar, sempre amei. É uma paixão, assim, que eu tenho, a busca pelo conhecimento. Até porque eu acho que é o conhecimento que vai sempre lhe dizer que você está no caminho certo. A gente precisa, não dá para ir perguntar ao ChatGPT como hoje e fazer um curso no ChatGPT. Não, gente, ele dá os caminhos, mas você nunca vai ter uma segurança. E principalmente quando é ser humano, eu preciso saber onde é que eu estou tocando, né? Então, depois que eu fiz várias formações, que eu entendi que existia um caminho, sabe o que me fez juntar tudo para formar a mentoria? Aplicar em mim.
Porque não era curso. Não era mais consultoria. Eu tive que passar por um processo doloroso de cair, de zerar tudo, de não ter mais nada, para ali eu aplicar em mim. Quando eu apliquei em mim, eu entendi, eu tenho um método. Agora eu posso ajudar outras pessoas a ver a ponte, que eu também não via. Mas você viu e atravessou. Eu Com vi e certeza foi mais atravessei. doloroso. Atravessei na unha. Chegar. Eu atravessei na unha. Isso sempre foi uma característica de Grace. Porque se a gente não entender bem, Aninha, o porquê eu tô fazendo isso, a gente não tem força, não. Tem não. É verdade. Mas eu tinha um porquê. Não era só por Grace. Quando eu olhei para todos os questionários que eu atendia de médicos, não foram poucos, nos anos de consultoria, eu disse, eu entendi. E aí eu lembrei do Médica da Moda, que era o que eu dizia. Quando perguntava, o que é que você vai ser quando crescer? Médica da moda. Não existia não existe essa profissão. Existe sim, que é minha, eu vou ser médica da moda. Pronto, hoje eu entendo. Hoje eu entendo perfeitamente. Então, essa ponte eu tive que atravessar. E autoimagem e imagem as pessoas confundem ainda. A imagem é o que você vê a meu respeito. Eu preciso trabalhar a minha imagem para eu ser ouvida. A sua comunicação ela começou a ser mais assertiva quando você mudou a sua imagem. Sim, com certeza. Porque eu preciso ter uma imagem coerente com quem eu sou. Isso é respeito comigo e com o outro. E a gente não aprende na escola que imagem é uma comunicação não verbal, que é uma extensão da verbal. A gente vai para a escola para aprender só a verbal. E aí, se a minha autoimagem ela é falha, a primeira coisa que a criança faz com 7 anos de idade é pela aparência dela. Quem eu sou no mundo? É a pergunta que toda criança faz de forma inconsciente. Sabe por onde é que ela valida? Pela aparência. É pela aparência que nós validamos quem nós somos. Então, através de críticas e zombarias ou elogios a meu respeito da minha imagem, é que eu valido a minha autoimagem, quem eu sou. Ah, então o que eu penso a meu respeito está certo ou não? Então, aqui eu começo a validar. Quando chega lá na frente, as crenças que você tem com imagem, que não importa, normalmente os médicos e empresários pensam muito isso, não importa, é futilidade, porque eu quero que você olhe para o meu capital intelectual, você começa a perceber que você não é ouvido. É verdade. Porque o ser humano, biologicamente, ele é visual. Isso foi feito para preservar a nossa espécie. Eu preciso ler aqui esses traços faciais para saber se você me oferece risco ou não. Só que o que você pensa a seu respeito, aí é onde entra a autoimagem, que é aquela criança que está aqui dentro da sua mente, está moldando, sabe o quê? Os seus traços. Então, por fora, a gente sanou a aparência, que é um dos pilares. Por isso que eu uni a imagem, ela não pode sair do meu método, né? A gente sanou a aparência. E os outros? E o meu alto valor, e a minha autoconfiança, e o meu autoconceito. Esses três são os outros pilares e só quando eu mudo o meu subconsciente, a minha autoimagem, a gente consegue, de fato, reprogramar as crenças para você limpar suas lentes e ver que você é um criador da sua realidade. Você é um co-criador. Quem é o criador? Deus, a gente cria junto com ele, por isso que existe livre-arbítrio. E aí tudo vai se desfazendo, os nós vão se desfazendo. E aí a gente entende o que é prosperidade, a gente entende o que é magnetismo. O ser humano, ele é magnético. Quando a gente fala sobre magnetismo, é sobre o nosso poder, é uma lei, lei da atração. Quando a gente limpa isso, a gente começa... Falha. A gente começa a atrair, é forte o negócio. A gente começa a atrair as pessoas. Então, olhe os parceiros que você atraiu. É verdade. Olhe quantas pessoas. E aí a gente precisa compreender que para subir, tem pessoas que não vão lhe acompanhar. Porque você atraiu aquelas pessoas por magnetismo, só que na dor. Para reforçar suas crenças que estavam aqui dentro. Ah, então o que eu penso a meu respeito é isso. O que eu estou valendo é isso. E são essas que eu atraio.
E quando você começa a naturalmente limpar, você precisa abrir mão de tudo isso, porque o que é com você, o como não. E aí, quando você vai subindo, você vai encontrando pessoas diferentes, lugares diferentes, acessos diferentes. Então, as forças para cima começam a unir você com quem estava em cima e não lhe via. Ah, mas eu não conhecia a Ana Luísa. Exatamente assim. Nossa, olha a pessoa que eu tô tendo contato agora. Ó, Sandro. Ah, maravilhoso. Para isso eu preciso de uma coisa: permissão. Permissão para eu prosperar. Então a gente precisa entender essas forças para cima. A gente precisa entender que o ser humano, ele é próspero por natureza e a gente precisa fazer um caminho inverso. E que as pontes estão aí. E que é possível, mas a gente precisa de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Mas para eu atrair, de fato, as pessoas certas, eu preciso me tornar a pessoa certa. Porque a gente atrai, de fato, quem nós somos. E a terapia vale uma grande observação aqui, é isso, porque ela é a base. Ela é a base. Uma coisa que eu sempre deixo claro para todos os meus mentorados e para todo mundo. Quer entrar no meu processo. É terapeutizada. A terapia tá em dia. A terapia está em dia porque eles mexem numa camada inconsciente pela escuta. E ali você vai tratar o que? Traumas. Até porque para chegar até mim e entender que quer prosperar, com certeza já Já passou foi um por grande muita caminho. coisa, senão não sai do lugar. Então, o caminho é para cima. É possível, é completamente possível. A gente só precisa persistir e resistir à travessia do rio. E encontrar, de fato, as pessoas que nos levem por essa ponte. Porque essa aceleração... Gente, eu já passei por aqui, ó. Venha que é seguro. É muito seguro. Então, Aninha, eu queria que você fechasse. Se você pudesse deixar um recado para os pais, profissionais, médicos, filhos, o que você deixaria para eles? Ame-se. Encontre a criança dentro de você. Dê a ela um lugar seguro. Mostre a ela que ela é vista e que ela está segura. Que ela pode seguir o caminho que ela veio seguir. Encontre as pontes. A mentoria lhe ajuda a encontrar as pontes. Mas a sua ponte, você vai ter que atravessar. Às vezes a gente pensa que, então eu vou entrar numa mentoria e todas as pontes vão aparecer e é só passar. Não. É um processo. Mas existe uma pessoa que já passou e que vai lhe ajudar a atravessar. Então, tenha clareza. Clareza no que você quer. Melhore como ser humano. Um ser humano bom. Um ser humano que busca a Jesus. Se assemelhar a Ele, vai ser um ótimo pai, um ótimo educador, um ótimo profissional e, com certeza, um excelente mentor. Obrigada, Aninha. Muito obrigada a todos vocês. Esse foi o episódio 2 do Pode Voar. Então, se essa mensagem tocou você, um pai, uma mãe, um médico, um empresário, um mentor, quem precisa dessa mensagem, afinal, independente da profissão, todos têm uma criança aí dentro, inclusive você que está ouvindo. Então, entendam, mudar a forma como nós nos vemos, mudar as nossas lentes, é de fato mudar os nossos resultados. Se você está batendo num teto aí invisível, você precisa compreender que o caminho não é mais o esforço, é para dentro. Então, esse foi o segundo episódio e até a próxima.